Oi pessoal, estamos voltando no nosso programa #Projetos e hoje falando sobre impasses e desafios da política brasileira. Estou aqui com o cientista político, doutor Cacaio, que é o Carlos Ramos, e também com o André Ferraz, que é um doutorando em Relações Internacionais e especialista em marketing digital. Cacaio, como a gente vinha falando, eu queria que você continuasse, eu acho que é por aí mesmo, a gente precisa falar mais assim no sentido do interno, do nosso povo, né, em relação a essas eleições, que a gente percebe que durante esses anos, né, o PT, o Lula, né, tendo um Brasil com riquezas naturais, né, um povo enorme, diversificado, né, com uma diversidade enorme, né, de todos os níveis na flora, né, um país que tem climas diferentes, animais e as pessoas, que é uma mistura, o Brasil, de pessoas, de povos do mundo inteiro que vieram para cá, muitos imigrantes. É um país onde depois de guerras era um país onde surgiram as esperanças, né? Nós temos muitos japoneses, italianos e assim por diante. Nós tivemos um governo Lula onde teve, infelizmente, problemas como o mensalão, como a Lava Jato, e isso influenciou muito na decisão, né, das pessoas para o voto. Então, o que significa esses 57 milhões de votos ao Bolsonaro? Veja, eu faço todos sabem, eu fui do PT por alguns anos, fui vereador do PT, tenho muitos amigos dentro do PT, vivi, talvez, experiências, eu vi o PT crescer, eu convivi com o PT no poder, eu comecei a ver que estava perdendo a mão. Quando eu saí do PT, eu saí porque eu tinha consciência de que o PT já tinha descarrilhado. Poder na mão há muito, né, com muito tempo de um partido, no caso, eles começaram a se tornar dono, né, do Brasil, existe uma fazendo crítica, coisas olha, que eu conversei, extrapolou. Eu disse isso para pessoas que foram importantes dentro do PT. Eu disse para eles o seguinte: o PT colocou o partido acima do Brasil. Isso foi um erro. Esse é o grande erro. Isso foi um erro. Tomar decisões pensando estrategicamente partidário. Sim, no poder. No poder e menos no país. Isso foi um erro. Sem contar a questão da corrupção, que foi lamentável. Que é uma consequência, que na verdade o poder a qualquer custo, no sentido de fazer qualquer coisa para se manter o poder. E aí... O que nós não podemos arredar o pé é nisso, é de abrir mão daquilo que o sistema democrático conseguiu e que não pode ser jogado fora. Eu concordo com o Cacai nesse ponto, e daí tem algumas ressalvas. Por exemplo, a questão sobre a alternância de poder e tudo mais. Acredito, realmente, está na base democrática isso, porém a alternância de poder ela vai se dar através de meios democráticos, com uma lisura aí. Então, o PT ficou todos esses anos no poder através do voto. O Bolsonaro chega ao poder através do voto. Então, isso tem que ser pontuado. E aí a gente está pensando uma democracia instrumentalizada, instrumental. Então, enquanto escolha de representantes. Então, você escolher quem vai te governar. Alguns estudos mais recentes, e a própria ONU, né, o PNUD, o Programa de Desenvolvimento da ONU, das Nações Unidas, ele vai mostrar que a América Latina ela é muito bem acabada nas bases democráticas. Então, enquanto escolha de representante, eu falo Brasil dentro da América Latina, né? Muito bem acabado, a gente tem instituições que funcionam, que as populações escolhem representantes. Porém, democracia no sentido mais amplo, enquanto acesso a direitos, acesso a uma economia menos desigual, direitos básicos, de direitos humanos, de acesso à água, isso, não só o Brasil, mas como a América Latina toda, tem um déficit grandioso, muito grande. E o que o PT fez
no governo, pelo menos no início do governo, foi tentar isso, né? Óbvio que de uma outra forma, que daí isso a gente pode até pensar, eu tenho diversas críticas e várias outros estudiosos vão ter aí, porém, essa questão da alternância do poder por si só não bastaria. Me parece que para explicar essa ascensão do Bolsonaro, além daquilo que a gente já vinha falando, do esvaziamento do debate político, que isso empobreceu a política e de uma maneira terrível, porque por mais que nós falamos, o telespectador fala, não gosto de política, a gente é influenciado por política a todo momento. Então, e a gente levar a ideia e o debate político a parecer uma torcida de futebol. Então, no Brasil tem aquela máxima de que discutir religião, futebol e política não se discute. Porém, eu falava com meus alunos, na época que eu dava aula lá em Foz, que era o contrário. Política tem que se debater, se discutir muito, obviamente respeitando as opiniões divergentes para a gente construir aí algo. Futebol, obviamente que se discute, óbvio, sem brigar, sem tudo mais, e religião também. A fé não se discute na religião, mas a religião em si se discute, porque tem a ciência, né, teologia e tudo mais. Religiosidade é aí que vai discutir. Sobre a ascensão do Bolsonaro, me parece, além de todo esse descontentamento com o PT, com a questão de corrupção, mensalão e tudo que aconteceu, tem alguns aparatos que a gente vê que vão ser repetidos, né? Por exemplo, quando a gente tem que lembrar o primeiro ponto, o PT já não está no poder faz 2 anos, isso desde 2016. Quem foi o grande apoiador do Temer foi o partido e o Bolsonaro, em pessoa. Todas as propostas do Temer durante esses 2 anos, e daí isso é público, está no site da Câmara, do Senado, foi, principalmente na Câmara, né, porque eles não tinham representantes no Senado, foram os que mais apoiaram o Temer. Todas as propostas do Temer, eles foram que encamparam isso. E quando ele entra e fala, por exemplo, que é contra tudo isso, contra o status quo, que vai mudar, essa mudança, e daí, mais uma vez eu falo, eu espero que ela aconteça, mas da forma como ele fala, não acontece. Como ele foi eleito, talvez, daí entra muito na minha área, do marketing digital, aquela questão do marketing, as mídias digitais aí todas influenciando a eleição, então isso foi muito forte. Mas de um outro lado, falar que a mudança, qual mudança? Os ministros que ele vai, que ele já indicou, né, que são os futuros ministros, tirando o Marcos Pontes, todos os outros já têm alguma relação fortemente. Na verdade, o Marcos Pontes tentou ser deputado estadual e deputado federal já na política, já tentaram a política. O Paulo Guedes tem alguns problemas aí com questão de investigação, os outros 2 também, o Lorenzoni também tem aí algumas investigações, e o Alberto Fraga, que é aí que já foi julgado e tudo mais. Então, essa questão de corrupção e mudança, eu estou esperando confiante que aconteça, realmente, mas e não com essas mudanças, né? Não com essas mudanças, não com essas atitudes aí iniciais. Então, falando tudo isso, porque a gente agora está no final, o tempo passa e a gente vai terminar, eu queria que o Cacá, você falasse um pouco, eu acho que é muito importante, as pessoas têm ouvido muito falar em guerra híbrida, e eu gostaria que vocês passassem para que os nossos telespectadores tivessem um maior conhecimento sobre o que é isso, né, e o que isso talvez nos levou, né, a essa eleição e o que pode acontecer se realmente existe toda uma conspiração, não sei se eu posso dizer. Não, existe, o conceito de guerra híbrida é um conceito, mas no fundo os países querem impor a sua vontade aos outros, isso desde sempre. Nenhum país quer se submeter ao outro, ele quer dominar. E a guerra sempre foi um mecanismo para isso, de você dominar o outro. O que se chama de guerra híbrida, esse conceito, é quando começa a se buscar o mesmo objetivo, que é a dominação, sem necessariamente usar a força armada,
sem disparar um tiro, como se diz. Seria a guerra tradicional, né? Que sempre houve, como você que falou, é a guerra do confronto. Os impérios, grandes impérios, Isso. né? Gregos, O romanos. mecanismo do que chama híbrida é uma guerra, é uma disputa, é uma tentativa de submeter o outro por dentro. Então, por exemplo, desconstruir, desqualificar a política de um país, esvaziar o seu debate, desqualificar as instituições de um país, fragilizá-lo. Isso faz parte de um projeto, quando se quer, não estou afirmando que exista isso, mas quando um país com muita força quer destruir o outro, tem dois caminhos, ou vai pela força armada, ou vai por dentro destruindo as instituições. Porque quando você fragiliza, né, as instituições elas se fragilizam, abre espaço para soluções mágicas, para coisas, e aí abre espaço para a intervenção do outro. Então, se você pegar a história, não é de agora isso. Outros países já viveram isso, o próprio Brasil já viveu interferência desse tipo. Nós temos que tomar cuidado. Meu pensamento é assim, a partir de agora, o nosso presidente é o Bolsonaro, certo? E nós temos que torcer para que ele acerte. Como eu disse, a única coisa que eu acho que ele vai ser capaz de fazer, se ele fizer, já vai ser um ganho, é dar uma estabilidade, uma confiança, só isso, institucional. Se ele fizer isso, já é um grande ganho. Não vejo como ameaça de militares, essas coisas, até porque recentemente eu conversei com o Paulo Rebelo, que foi ministro da Defesa, né? Até bem pouco tempo, foi o chefe das Forças Armadas, e ele disse, olha, não existe clima nenhum nas Forças Armadas de tomar poder. As Forças Armadas hoje são outras coisas, é um outro pensamento. Então isso não me preocupa. O que me preocupa é ele querer achar que essa votação, ele se achar verdadeiramente um mito e achar que aí ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não fizer isso, e eu torço para que ele não faça, pelas declarações você já viu que o discurso dele já começa a se adequar, se ele ficar procurando manter uma estabilidade, fazer com que as instituições funcionem, fazer com que haja um combate à corrupção sistemático, excelente. Talvez ele seja um grande presidente da República e eu torço para que ele seja um grande presidente da República. O problema é querer sair daí e moldar o país conforme a sua cabeça. Aí não. Aí eu acho que nós vamos ser desastrosos, eu acho que vai ser ruim para todo mundo. Então tomara que ele, e eu acho que ele por 27 anos de Congresso, ele já é calejado nisso, ele se adapta. Se ele se adaptar e tomar medidas, o que eu estou dando exemplo é para quem está assistindo. Por exemplo, quando um Mourão da vida, um vice, vai e diz assim, tem que acabar com o 13º. Gente, isso é gravíssimo, entendeu? É esse tipo de coisa que não pode. Não, vamos rever a tabela do imposto de renda, isso é legal. Vamos reduzir os impostos, isso é importante. Vamos criar estabilidade, reduzir a máquina pública, tudo isso está legal. Só não tente fazer coisas mirabolantes, porque aí o país não aguenta. O país, nós não vamos aguentar coisas mirabolantes. A gente precisa de uma coisa dosada, equilibrada, pacificadora, acabar com esse negócio de eles e eles, né? Nós contra eles. Isso é uma bobagem, esse negócio de tentar unir. Se ele fizer isso, a minha expectativa em relação ao Bolsonaro é só isso. Desenvolver um pouco mais de confiança. Se ele conseguir isso, já vai ter a minha aprovação. Só não queira ser tão Bolsonaro, ou seja, não queira fazer o que você diz. Não queira ser o mito. Eu acho que essa é a grande Não queira ser o mito. Seja só um presidente. Isso, ser o presidente e essa ideia de que ele é presidente de todo mundo, dos 202 milhões de brasileiros, né? Foram 57 milhões que elegeram ele, 89 milhões que 47 que votaram contrários, mas outros nulos e brancos, a abstenção de nem querer ir foi muito grande. Então, ele me parece que seria a grande sacada dele e da equipe dele é pensar nisso, nessa multiplicidade de atores, pessoas,
indústrias, setores, governar um país não é assim. Governar um país não vai ser para o nicho dele. Governar um país não é para os 47 milhões. Desculpa, 57 milhões. Governar um país existe, como a gente estava dizendo, primeiro questões internacionais, questões nacionais, questões indígenas, as questões quilombolas, questões que parecem tão pequenas, mas que elas afetam a vida de milhares e milhares de brasileiros. Então eu acredito que ele conseguindo, e eu acho que é uma autocrítica dele mesmo, que ele me parece que tentou fazer isso agora nos últimos tempos. Ele já mudou no final, por isso que eu digo, eu acredito que vai dar certo nesse sentido, porque acredito na capacidade dele, e aí a formação militar é interessante. O militar, eu admiro os militares, os militares formam uma elite, claro, entre o grupo de militares existe uma elite. Você vai conversa com o coronel, com esse pessoal, eles são extremamente desenvolvidos, bem preparados e tal. O Bolsonaro é capitão, não chegou ainda nisso. Mas o Bolsonaro, como estrategista militar, essa cabeça de militar, de se adequar a uma situação, você percebe que no final da campanha ele já fez isso. Chamou a equipe e disse, para de provocar, vamos parar com isso, eu vou fazer um governo de união. Já mudou o discurso, porque ele já percebeu que ele estava praticamente eleito e ele não podia errar. E acho que esse pensamento dele, estrategista, deve ser positivo para o Brasil. Isso. Olha, não faça coisas, não queira tomar atitudes de repercussão internacional assim no sopetão. Calma. Pensa, se ele se adequar a isso, eu acho que ele vai ser um grande presidente. Eu torço, como eu disse, sinceramente para que ele seja, porque é a nossa vida que está em jogo. Que bom, então nós vamos terminar com essa mensagem de otimismo, né, no sentido que realmente a gente acredita, como você falou, que na verdade o Brasil é o povo brasileiro e que se nós estivermos aí fazendo cada um a sua parte, né, o governo sem se meter muito, né, no nosso dia a dia, deixando a gente trabalhar, a gente vai ter um Brasil melhor. Então, muito obrigado, André. Obrigado, Cacai. Eu agradeço. E que a gente combine aí próximos programas. E até mais em um próximo programa, #Projetos.